noite e já estamos no nosso horário e o Ricardo, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco e ditado por Joana. Capítulo 99. Os violentos terminam por exterminar-se uns contra os outros ou cada qual por si mesmo. A atitude de paz resolve qualquer situação beligerante, se o amor comandar os contendores. Toda reação, para cessar, deve ser sustada à causa que a desencadeia. Se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-la passar. Uma pessoa pacífica acalma a outra. As duas alteram o comportamento de um grupo. Este pode modificar a comunidade e assim por diante. Faze a tua parte, vencendo a violência. A Joana, nessa passagem, ela nos faz um convite, obviamente, para não sermos mais violentos, trabalharmos a nossa prudência, a nossa calma e tal. Mas o que de fato nos motiva à violência? Para que ela nos serve? Eu não sei vocês, mas eu ainda estou muito envolvido pelo congresso de domingo. As energias ainda estão se manifestando aqui. Eu estou pegando uma colinha de lá, porque lá eles descobriram o segredo da felicidade, né? Foi desvendado para a gente. E então, se nós continuarmos com uma vida buscando a felicidade sempre fora, nas coisas do mundo, nos prazeres que o mundo pode nos fornecer, ou em conquistas que o mundo também nos oferece, como um casamento, um emprego e tal, e isso ser a nossa felicidade condicionada, nós infelizmente ainda sentiremos muitas frustrações, muitas angústias, muitas dores, porque nem sempre isso nos planifica. Pelo contrário, são coisas meramente transitórias. E o curioso é que nós, de certa forma, transmitimos de gerações em gerações esse conceito de felicidade para os nossos filhos e por aí vai. E o que o Congresso nos ensina, pelo menos foi assim uma lição que eu levei, é que a verdadeira natureza do ser é a felicidade. Essa é a nossa natureza. E se nós formos voltar lá no século 7 a.C., por exemplo, em que os gregos, inspirados ainda pelos egípcios, faziam esculturas em mármore. E o que eles faziam? Eles retiravam tudo aquilo que não era do mármore e deixavam exatamente o que era a perfeição, era a divindade que ali se encontrava. Então, que nós possamos aproveitar da nossa vida e fazer dela uma verdadeira arte. Retirarmos tudo aquilo que não é necessário, que não é verdadeiro, que passa, que transita. E aí sim nós deixaremos ficar exatamente a nossa essência, o nosso lado divino de ser. Que a luz do mundo possa brotar dentro de nós e se espargir indefinidamente. Uma boa palestra a todos. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir que nos envolva, para que estejamos conectados com essa espiritualidade amorosa, com o nosso coração sensível, a nossa mente atenta, para que possamos apreender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite. E vamos pedir a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva a Jane, trabalhadora da casa, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco nesta noite. Graças a Deus. Que aí não dá para ver mais, né? Tá filmando? Beleza. Alô? Oh.
Agora foi? Boa noite, amigos. Bom, que quem estava dormindo acordou, né? Só por causa do movimento. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Vamos falar de um conteúdo até conhecido. Vamos falar um pouquinho mais do mesmo. E nós vamos falar de influenciações ocultas. Um tema que está na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que essa parte fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, desde que surgiu o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, eu decorei a data, estou boa de história. Nós começamos a lidar com mais clareza sobre essa questão dos espíritos. A bem da verdade, não é uma questão do século XIX trazida por Allan Kardec. Desde sempre, desde a antiguidade, a gente tem notícias de que as pessoas falavam sobre os antepassados, sobre a vida daqueles que tinham partido. Na Grécia, na Índia, na China, inclusive, tem-se notícias de que Confúcio, 500 anos antes de Cristo, encontrou um texto nos templos lá da luz que diziam que os mortos estão nos olhando, estão vendo o que está acontecendo. Então, na verdade, essa relação é uma coisa que existe desde sempre. Não é uma coisa nova, como pode parecer para nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos. Sempre aconteceu, tem relatos no Antigo Testamento, relatos no Novo Testamento, quando fala das experiências de Jesus, junto de todos aqueles que tinham problemas e envolvimentos com os espíritos. Mas lá no século XIX, Allan Kardec trouxe mais luz para essas questões, trouxe mais esclarecimento para essas questões, fundamentando a nossa doutrina, lembrando para nós, em 5 princípios básicos, né? Na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós vamos falar um pouco mais de 2 princípios, que é a questão da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Se a gente admite, assume a imortalidade da alma, isso quer dizer o quê? Ela pré-existia antes de nós nascermos e ela vai continuar depois que nós morrermos, que este corpo de carne morrer. E vamos falar então dessa comunicação. Como é que isso acontece? Kardec classificou as influências, né, as influenciações entre ostensivas e ocultas. O que a gente pode chamar e considerar de de influências ostensivas? São aquelas que a gente vê com os nossos olhos do corpo físico. São aquelas das psicofonias, das psicografias, aquelas que a gente consegue ver que estão acontecendo. Essa comunicação entre o mundo dos espíritos e nós que estamos encarnados. O que são as influências ocultas? São aquelas que passam muitas vezes desapercebida por nós. Só que elas acontecem o tempo inteiro. Nós vivemos num mundo de influenciação contínua. Durante todo o tempo, estamos influenciando uns aos outros. Durante todo o tempo, eu recebo influência de vocês e vocês recebem influência de mim. E isso, estou falando de encarnado para encarnado, mas isso acontece em muitas circunstâncias e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, imortalidade da alma é um pressuposto para a gente falar dessa comunicação. A pergunta 456 do Livro dos Espíritos faz assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? Sinto informar. Veem.
veem absolutamente tudo, desde que isso lhes traga algum interesse. Se eles se interessarem, eles veem. E veem tudo. Veem mais do que aquilo que a gente vê. Porque nós, muitas vezes, a gente já tem conversado, não nos vemos muito bem. Né? Não damos muito conta daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que guardamos lá no íntimo. Mas os nossos amigos que nos rodeiam, eles sabem. Eles sabem de coisas que a gente nem gostaria que ninguém soubesse, eles sabem. Então, eles veem tudo o que fazemos. A pergunta 457 diz assim: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Uau, nem aqueles que a gente sabe que ainda vai ter. Eles sabem tudo sobre nós. E essa é a grande questão da nossa noite. Vamos falar do pensamento. Porque se existe esta influenciação de um sobre o outro, é por conta do pensamento. E nós vamos entender um pouco melhor como isso movimenta, ou lembrar um pouco mais de coisas que no nosso dia a dia a gente esquece. Porque nós vamos começar a entender e a perceber a força e o poder que tem o pensamento em nossas vidas, em nossos atos. Como é que nós vamos lidar com isso? E aí não tem como a gente fugir da famosa pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Aí os espíritos dizem o quê? Que sim. Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E a gente crente que é o rei da cocada preta. Que a gente faz exatamente aquilo que quer. Na verdade, até podemos, porque tudo é uma questão de escolha. Então, vamos falar também, além de pensamento, de livre-arbítrio. Vamos falar também das escolhas que fazemos todo o tempo para a nossa própria vida. Então, quando a gente fala da existência dos espíritos em torno de nós, as obras espíritas nos dizem que nos acotovelamos com os espíritos. Vocês sentem isso? Nem querem sentir, né? Eu sei. Mas eles estão aí, por todo lado, muita quantidade de irmãos em torno de nós. A gente é espírita, mas não quer pensar que tem um monte de irmãos em torno de nós. Mas são muitos, muita quantidade. Eles estão por aqui. A gente acha que está só nós, né? Tem uma galera aqui junto com a gente. No seja e em qualquer lugar onde a gente esteja. Porque eles vivem junto de nós, só que em uma outra dimensão. E como tudo é interdependência, como tudo é permuta todo o tempo, nós estamos fazendo trocas energéticas também todo o tempo. Então, cabe aqui já alguma pergunta. O que é que eu estou dando para quem está vivendo junto comigo? Porque aquilo que eu recebo está na razão direta daquilo que eu dou. Então, se eu quero receber boas energias, será que eu também estou dando boas energias para quem está vivendo junto comigo ou para quem está próximo de mim? Como é que eu estou me relacionando com o próximo? Com o próximo encarnado e com o próximo desencarnado. Porque as influências ocultas acontecem entre os desencarnados e dos desencarnados para nós, de nós para os desencarnados, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, enfim, é permuta só, é o tempo todo nós estamos fazendo esta troca energética. E qual a troca que nós estamos fazendo uns com os outros hoje? É a nossa reflexão da noite de hoje. Que tipo de troca eu estou fazendo com aqueles que estão próximos de mim?
O que eu estou entregando para poder receber? Então, aqui para a gente entender, olha, de encarnado para encarnado. Como assim? Se é pelo pensamento, se eu estou o tempo inteiro pensando em alguém, para o bem e para o mal, o que vocês acham que esse alguém vai sentir? A minha vibração. Mas só se estiver na minha frequência vibratória. E o mesmo acontece de lá para cá. Se tem alguém vibrando na minha direção, não importa se a vibração é para o bem ou é para o mal, eu tenho que estar na mesma frequência vibratória. Senão, não me acessa. É muito importante a gente entender isso. Porque quando a gente começa a falar daquela pergunta lá da 459, que diz, qual a influência dos espíritos nos nossos atos e ações? Aí a gente começa a ouvir umas histórias assim. O meu marido bebe muito. Sabe por quê? Tem um espírito que faz ele beber. A gente tem que ter cuidado com essas armadilhas. Ou então, a gente diz alguma coisa, olha, uma coisa poderosa entrou em mim e eu quebrei tudo. Como assim? Uma coisa poderosa entrou em mim. Primeiro que ninguém entra em ninguém. Porque o espírito só ocupa esse espaço aqui desse corpinho, é só um espírito. Não dá para ter dois. Então ninguém entra em ninguém. Não tem essa coisa de espírito entrando. Então a influência acontece por meio de quê? Do meu campo mental. E eu aceito ou não aquilo que vem na minha direção. Se for para o bem, se estiver me trazendo bem-estar, eu abro os braços. Se eu não tiver na dimensão, tiver alguma coisa que seja de alguma forma prejudicial, aceitar ou não é uma questão de escolha. Porque eu posso sair daquele tipo de conexão. E aí, como é que esta conexão acontece, amigos? Quando a gente está falando dos desencarnados, como é que eles se conectam conosco? Pelo nosso sentimento. Só que, como é a relação? Eu sinto e penso. No que eu penso, eu crio uma imagem. Eu crio uma forma. E é desta maneira que estes irmãos entram em contato conosco e fazem esta conexão. Porque, amigos, nós estamos nos influenciando uns aos outros todo o tempo. Mas de que maneira? Somente se houver sintonia. E para ver sintonia, eu preciso permitir que isso aconteça. Então, de quem é a responsabilidade da influência que recebe? Minha ou do espírito que me influencia? Minha. A escolha é sempre minha. Mas se eles se afinarem com aquilo que eu estou ou que eu sou nesse momento, eles vão começar a ficar junto de nós. Se eu estou num momento de vibração, em que eu sinto raiva, em que eu estou num movimento de vingança do outro, ou de uma tristeza profunda, o que vai acontecer comigo? Eu vou atrair para perto de mim esses espíritos que sentem a mesma coisa. Então a gente tem aquela frase famosa que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aqui é diferente a frase. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Ou, diga-me o que pensas, que eu te direi de quem está acompanhado. Então, nós precisamos trazer a responsabilidade para nós. Não podemos evitar a influenciação, mas podemos escolher qual delas queremos para perto de nós. E a gente esquece disso. Esquece muito frequentemente. Porque como nós vivemos num pêndulo e balançamos para lá e para cá, ora a gente está numa situação de negação e hora de exacerbação das emoções, ou seja, tem hora que eu estou tristíssimo, chego a ficar em depressão e aí eu começo a me movimentar de um lado para outro e não busco um caminho que seja do meio, do equilíbrio, que me
permita transitar pela vida com um mínimo de equilíbrio. E eu me perco no meio dessas influenciações todas que a gente está vivendo e que a gente está trazendo para nós por meio dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos também. Então tem de encarnado para desencarnado. Ó, vocês estão pensando que é só o espírito que vem nos influenciar? A gente influencia o espírito também. Tem uma história que se conta que de um trabalho que se fazia numa reunião mediúnica e uma mulher que estava se queixando, sendo tratada porque tinha o espírito de alguém que tinha sido seu companheiro que não a abandonava. Fez o trabalho, reunião mediúnica, vamos trabalhar, vamos fazer para afastar. Foi, conseguiu. Na reunião seguinte, novamente o problema. Aí o espírito disse assim, olha só, quero ir embora, mas ela não me deixa, essa mulher não me larga, cara. Então não era ele que queria ficar, era o encarnada que segurava o espírito. E quantas vezes a gente faz isso com entes queridos, porque a gente ainda não entendeu que precisamos nos desapegar daqueles que já cumpriram suas tarefas aqui. Muitas vezes somos nós, e a gente está achando que aquele querido que desencarnou está aqui perturbando ou trazendo alguma situação desagradável por estar na nossa companhia, quando pode ser exatamente o contrário. Pode ser exatamente eu que não permito que esse ente querido caminhe, que ele vá para o caminho da espiritualidade e eu fico mantendo aqui. Então, de encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado, ou seja, acontece lá também, não é porque a gente desencarnou que não isso deixa de acontecer. De desencarnado para encarnado, existe a recíproca, eu estou contigo e você está comigo todo o tempo, e existe a própria auto-obsessão. Vale a pena pensar nisso. Porque toda vez que eu estou falando desses outros aqui, e não estou falando de auto-obsessão, existe um segundo envolvido comigo. E quando tem um segundo envolvido comigo, é muito mais fácil que eu atribua o quê? A responsabilidade do que acontece para este segundo. Agora, quando eu estou aqui, ó, neste processo de auto-obsessão, sou eu comigo mesmo. Então, o que eu estou fazendo comigo? Eu mesmo estou trazendo um tipo de influência que não permite caminhar, que me estaciona, que me paralisa. Será que eu estou atento a isso? Será que eu estou percebendo que eu posso ser obsessora de mim mesma? Hoje é um dia de reflexões profundas, porque nós estamos falando da nossa vida diária. Nós somos movidos todo o tempo por esse tipo de situação. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, meu livro é lá. Essa capa nem existe mais, é velhinho, mas ele é bom demais. E quem nunca leu, eu aconselho que leia Pensamento e Vida. Nem um texto que ele diz, a mente é o espelho da vida por toda parte. Já viu aqueles momentos que a gente está andando e parece que a nuvem está junto? Tipo Cebolinha, quem lembra? Aquela nuvem escura em cima da gente o tempo inteiro e a gente acha que anda, a nuvem vai junto. A gente anda, a nuvem dá junto. Como é que eu crio essa nuvem? A nuvem não forma lá fora, à toa. Sou eu que crio esta nuvem escura que me acompanha e que eu tenho a sensação de que chove o tempo inteiro na minha vida. Por outro lado, pessoal, existem também mãos amigas. A espiritualidade que trabalha e nos protege todo o tempo, desde que a gente permita estabelecimento desta sintonia. O livro Espelho da Vida, nesse texto, Emmanuel fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, tudo que acontece na minha vida espelha o que eu tenho na minha mente. E ele diz, definindo então a mente como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face
e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para prender ou para sublimar. Então, Emmanuel está trazendo para a gente o quê? O pensamento é absolutamente responsável por tudo o que nos acontece. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, tudo é interdependência e tudo repercute. O reflexo esboça a emoção. A emoção plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Vejam como as coisas são todas encadeadas. Então, o meu reflexo esboça a minha emoção. A minha emoção vai plasmar uma ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra. Então, neste processo, porque isso é um processo que acontece automaticamente, se eu todo tempo me movimento por automatismo e por reflexos condicionados, eu não vou sair deste ciclo que eu venho vivendo ao longo de muito tempo. Isso vai exigir de nós o quê? Vigilância. O que eu penso? Vocês sabem o que vocês pensam o dia inteiro? Já prestaram atenção no pensamento? Porque é uma coisa tão incrível. A nossa mente é uma comadre tão fofoqueira que ela o tempo todo ela muda de, ela salta, é igual um macaquinho que salta de galho em galho. Já viu como funciona a nossa mente? O tempo todo, fofocando, ideia para lá, ideia para cá. Eu estou falando com vocês, sei lá, uns 25 minutos, talvez. Como a nossa mente é muito fofoqueira, essa comadre, quando eu começo a falar de alguma coisa, o que a mente comadre faz? Ela sai daqui. Por que ela sai daqui? Porque qualquer coisa que eu fale, a gente faz uma associação. No que vocês fazem uma associação com alguma situação da vida, pronto, já saiu daqui. Então, na verdade, nesses minutos de palestra que a gente está aqui fazendo e conversando, vocês ficam comigo muito pouco tempo. Vocês me abandonam o tempo inteiro. Não é verdade? É, todo mundo batendo a cabeça. Porque quando eu falo alguma coisa, o quê? Você faz tem uma ideia associativa e pronto, já saiu daqui, já estou lá em outro ambiente, estou na minha casa, no meu trabalho, trago alguma lembrança do passado, alguma memória. Olha o pensamento, pessoal. Quantos pensamentos a gente tem ao longo do tempo? E qual a qualidade desses pensamentos? Eu estou dando qualidade a eles? Qual é a qualidade que eu estou dando aos meus pensamentos que carregam, né, que estão no meu campo mental e carregam uma onda vibratória que vai para o ambiente? Então, se eu estou num momento que eu estou muito aborrecido com o meu chefe lá no meu trabalho, eu fico, é quase uma monoideia. Eu fico o tempo todo pensando nele. Aquele desgramado, o que eu vou fazer com ele amanhã? Não sei mais o que ele pode fazer para aprontar na minha vida. E eu não saio daquilo. Já perceberam? Não sei se isso só acontece comigo, mas de repente, né? Essas coisas só acontecem comigo. E aí a gente fica fixado naquela ideia. E dependendo do que esteja acontecendo, eu tiro totalmente a qualidade do meu pensamento. Se eu tiro a qualidade do meu pensamento, qual é a influenciação que eu recebo e a que eu estou dando? Percebe a importância de cuidar do pensamento? De cuidar daquilo que o tempo inteiro vem às nossas cabeças? Porque a gente funciona com modelinhos, com padrõezinhos que se repetem todo o tempo. Qual é o nosso padrão? Qual é o nosso padrão mental? Porque o nosso padrão mental dará o quê? Refletirá o nosso padrão vibratório.
Então, moçada, é responsabilidade em relação àquilo que estamos fazendo. E atenção. Atenção plena. Então, vamos começar a pensar. Na hora que eu acordo pensando em quê? Não precisa me dizer, só para refletir. Está pensando em quê na hora que acorda? Aí amanhã vai acontecendo, eu vou para as minhas atividades diárias, cada qual na sua, pensando em quê? Aí eu vou, chega a hora do almoço, onde quer que eu esteja, eu nem vejo o que eu estou comendo. Sei nem o sabor, porque eu já não estou aqui. Da mesma maneira que vocês saem daqui, a gente sai dos lugares onde a gente está o tempo inteiro, porque se perde no meio da fofoca da comadre. Toda hora mudando de galho em galho para pensamentos e assuntos que, na maioria das vezes, não constroem. E mais, na maioria das vezes, a gente está pensando no outro. Não está pensando em nós. Está pensando no julgamento que faz do outro. Na crítica que eu tenho para fazer do outro. E não de nós mesmos. Não é verdade? Então, hoje estamos falando de pensamento e da força que ele tem em nossas vidas. O texto de Emmanuel continua assim: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação de elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, qual é o nosso esforço a essa altura? Como é que a gente vai mudar o alicerce da nossa vida? Transformar o alicerce da nossa vida? Transformando a forma como pensamos. Construindo novos modelos mentais. Que possam fazer de nós o ser que nós queremos ser, que nós nascemos para ser. Vivemos numa rede, na verdade, é uma net isso, né? Porque nós estamos em contato o tempo inteiro, são ondas vibratórias que se movimentam todo o tempo. Então, como é que os pensamentos saem de mim para as séries, das séries para mim e para vocês? Pelos fluidos. É o fluido que faz, que dá o veículo do pensamento. Então, é difícil saber como é que estabelece a sintonia? É só pensar na televisão e no rádio que a gente usa. Hoje, então, a gente está sentadinho, onde quer, ou deitadinho, na cama, em qualquer lugar onde esteja, a gente pimba, aperta o botãozinho, clica a televisão, clica o aparelho, nem vou falar de quem, né? Mas do provedor lá de sinal. E aí a gente tem o quê? Junta. Alguém vê o que faz ligar? Como é que eu aperto um botãozinho no meu controle remoto e a televisão liga? O que acontece ali? Uma onda que tem sintonia. Não é diferente. Você vê a onda ali, na hora que você está usando o controle remoto, mas ela aciona o nosso aparelho de TV. Não é verdade? E aí, na hora que eu mexo o botãozinho, eu coloco onde, sintonizo onde? O rádio também, a mesma coisa. Sintonizo na emissora, tanto de rádio como de TV, que eu quero estar em contato. Não é assim que acontece? E por que seria diferente com as nossas companhias espirituais? É a mesma onda. Então, quando a onda sai de mim, é como se eu fosse o controle remoto. Vai encontrar um outro aparelhinho que vai ter o quê? A mesma sintonia. Se não tem sintonia, não liga o botão. Não conecta. Não faz contato.
Então, a gente começa a entender que tudo é processo eletromagnético, que tem movimentação pelos nossos pensamentos. E é isso que a gente faz todo o tempo. É uma coisa natural. Só que hoje a gente já está podendo ter consciência e ter algumas atitudes para a transformação da nossa própria realidade, para a compreensão, inclusive, do que é essa nossa realidade. E aí tem isso, né? No Livro dos Espíritos tem assim, mas como é que a gente recebe? A gente recebe influência do que é bom, influência do que é ruim, e a gente está aqui. Recebe aqui, recebe ali. Então imagina que você está recebendo uma ligação telefônica e está se desentendendo com alguém, ou alguém te diz, não precisa nem ser alguém muito íntimo, é só ligar para reclamar de uma operadora dessa. Aí a gente liga para fazer uma reclamação de uma operadora dessa que atende a nós. Aí a gente começa com calma, minha filha, eu estou querendo fazer uma reclamação porque aconteceu uma situação com o meu aparelho, com a minha linha do celular, e aí a pessoa começa a receber lá um script. E aí você começa a entrar naquela história. Aí, dependendo de como o outro reage, aquilo aciona em você o quê? Uma emoção. Essa emoção vem um pensamento. Do pensamento vem uma palavra e um ato. É sempre assim, não tem como fugir. Aí nós temos dois influenciando. Um dizendo assim, vai lá, briga, xinga, diz tudo, se descontrola, faz tudo que tem que fazer. Aí o outro diz assim, tenha calma, maneira, tenha ponderação, isso não vai te levar a nada. Aí o outro fica. E aí você fica entre uma onda e outra, e o que você escolhe? Depende do que você quer para você. Você quer entrar na sintonia que te descontrola, que te desarmoniza, ou você quer entrar na sintonia para se manter em paz? Você que vai decidir. Então, os espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, mas por que Deus permite que a gente tenha toda essa influência? Por que Deus permite que a gente tenha também influência dos espíritos considerados maus? Para que nós possamos nos colocar à prova. Para saber que se já chegamos a aprender. Para saber se já somos capazes de fazer escolhas diferentes para as nossas vidas. Para saber se já somos capazes de sairmos desses automatismos que trazemos do nosso passado, que trazemos da nossa história. O que nós estamos fazendo? Então vai, é por sua conta, é sua escolha. Levamos muito tempo para conquistar o livre-arbítrio, então é para aprender a usar. É para sermos responsáveis com essa escolha que fazemos. E é por isso que permite que seja dessa forma. Para que a gente siga o que efetivamente temos em nossa alma, em nosso espírito e em nosso coração. Nisso tudo, do pensamento, do movimentação, tem uma alavanca que nós precisamos usar, que é a da vontade. Porque se nós estamos falando da observação que precisamos fazer durante todo o tempo daquilo que estamos pensando e da qualidade que estamos dando aos nossos pensamentos, se decidirmos mudar, sem vontade, não conseguiremos. Então, como é que eu me movimento e como eu estou lidando com esta vontade? E aí, no capítulo seguinte, Emmanuel vai falar para nós da vontade. E ele diz assim, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções do serviço. Possuímos o departamento de desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Tem também o departamento da inteligência. Imagina a nossa mente como um grande escritório que tem um departamento de desejo e tem também o departamento da inteligência. Então, o desejo trabalha com as nossas aspirações e o da inteligência
dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Tem também o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge um gabinete. O gabinete da vontade. É bom fazer essa analogia, porque nós nos movimentamos nesses departamentos e precisamos reconhecer que existe um gabinete acima que pode vitalizar tudo isso. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Onda. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Então, como é que anda a nossa vontade? Eu estou exercendo a força dela? Porque a gente às vezes escuta assim, mas eu não tenho força de vontade. Não existe quem não tenha força de vontade. Todos nós temos. O que a gente faz é escolher não ter força de vontade. A gente escolhe não exercer essa força. Tudo é escolha, sempre. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Enfim, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a sintonia é inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, qual é a nossa reflexão, o nosso desafio e a nossa proposta de hoje? Falando de influências ocultas na nossa vida, que são aquelas que passam como que desapercebidas, quais são as influências ocultas que eu quero ter? As do bem, as da proteção, as do amor, as da fraternidade? Então, precisamos dar qualidade ao pensamento. Precisamos dar qualidade à nossa frequência vibratória, de maneira que a gente entenda de uma vez por todas que semelhante atrai semelhante, pela sintonia que nós não podemos deixar de ver que existe. Outra reflexão importante quando fala de influências ocultas. A responsabilidade em relação a qualquer tipo de influência que tenhamos é absolutamente nossa, integralmente nossa. Já não podemos mais atribuir responsabilidades nem a segundos nem a terceiros, somente aos primeiros, que somos nós. Que Jesus nos abençoe.